Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho, o comentário da manhã desse canal, que é o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado a você por acreditar no nosso trabalho, por acreditar naquilo que a gente faz, acreditar principalmente que a gente corre atrás para trazer a melhor informação para vocês. Olha, ontem aconteceu a entrevista de Maurício Barbieri como novo técnico do Vasco. Eu quero falar sobre a minha opinião a respeito daquilo que eu ouvi. Eu li muita coisa e acho que se você ler muito comentário, ler muita opinião, você acaba ficando meio em dúvida. Mas eu não. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar de que o trabalho inicial no Vasco é um trabalho promissor. E olha, volto a dizer, eu absolutamente não tenho nenhuma preocupação com aqueles que acham que é pouco promissor o trabalho. A única coisa que eu peço é exatamente respeito, ok? Respeito. Assim como você acha que não é promissor, que o Maurício Barbieri é ruim, e que nem por isso você é um pessimista, gostaria que a opinião de quem acha que é promissor, é diferente, é melhor, não é passar pano. Já falei aqui, a expressão mais babaca criada nesses últimos anos pelo povo brasileiro. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para produzir e fica criando essas expressões idiotas. Então, saiba que dar uma opinião divergente da sua não quer dizer que você esteja amenizando a situação. Não, porque parece ser proibido a partir desse instante para um grupelho, para um grupo pequeno, graças a Deus, um grupo que cisma em dar murro em ponta de faca, parece ser contra, parece ser favorável ao que está aí. Só que, caro amiguinho, o que está aí agora é o que vai ficar aí. Se você continuar achando que não vai ser assim, volto a dizer pela enésima vez, você vai sofrer muito e cuidado com a sua saúde. Porque é assim agora que a banda toca. A gente tem que cobrar muito em campo, porque se não der resultado, abrindo parênteses, eles também vão perder, porque é dinheiro deles investido, então eles têm muito cuidado no que vai ser feito. Então, a cobrança tem que ser ali. A gente dizer aqui, esse jogador é ruim, esse jogador eu não gosto, é direito de cada um. Não gosto do Barbieri, não acho o Barbieri bom, acho o Barbieri fraco, acho o Barbieri bom, acho ele um ótimo treinador, são opiniões. Agora, não é porque há um antagonismo que um é favorável à gestão e o outro é um pessimista voraz. Não, eu respeito opiniões, só não tolero falta de educação e falta de respeito. Apenas quis situar isso porque hoje você dar uma opinião, por exemplo, a favor daquilo que eu vi ontem, parece que é um crime. Mas volto a dizer, não tô nem aí. Zero. Comigo o buraco é muito embaixo. Absolutamente muito embaixo. Porque para aqueles que me odeiam, e eu não sei o porquê, não tô nem aí para vocês. Quero que vocês todos se explodam, absolutamente se explodam. Os que discordam de forma educada, top, zero problema. Os que discordam de forma vil, atingindo a pessoa, eu quero que vocês vão para todos os lugares, menos para lugares bons. Agora, o de vocês está guardado, está esperado, tá esperado. Tem alguém que é muito justo nisso. E a gente querer o bem sempre é muito bom. Dito isso, vou dar a minha opinião. Maurício Barbieri tem tudo para fazer um grande trabalho no Vasco. Por ele, sim, mas muito pelo que a gente está vendo. E só um cego ou alguém com muita má vontade que não consegue ver. Como eu não tenho a mínima paciência com quem não faz força para ver, com quem acha tudo ruim, e esses que acham ruim já é uma coisa meio de gênero, já é meio de causa. Mas tudo bem, a gente respeita, zero problema. Só que, quando der certo,
e vai dar certo, sumam, desapareçam, ok? Desapareçam. Vocês não serão merecedores de torcer pelo Vasco. Não. Porque você pode achar que vai dar errado pelo que está acontecendo. Agora, torcer para dar errado, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Mas como hoje é uma relação ínfima, porque é um grupelho, como eu disse, muita gente está desconfiada, com todo direito. Todo direito, absolutamente todo direito. Porque esperava que com a chegada da 777, eu não esperava isso. Esperava profissionalismo, correção. Os nomes sempre achei que num primeiro instante seria absurdo, inclusive, um risco, porque isso é responsabilidade, que como eu já disse aqui, e eu também não tenho medo nenhum de dizer isso, não sou populista. Não estou aqui para fazer média com o torcedor, longe disso. Eu acho que seria um risco, porque você entrar na irresponsabilidade de anos desses caras que deixaram o Vasco nessa pantomima, nessa desgraça que nós estamos hoje, que foi necessário vender 70% do futebol, porque senão a gente virava América e Bangu. Com todo respeito à América e Bangu, clubes onde eu trabalhei e tive honra de cobrir. Se isso não acontece, a gente estava especulando jogador de Série C e Série D. Primeiro que a gente não tinha subido. Mas isso os cegos não querem ver. Mas tudo bem, não tem problema. Agora, você achar que não vai dar certo, porque acha que o Barbieri é novo, porque acha que o Barbieri não fez um bom trabalho recente, cara, perfeito, velho. A gente pode discutir, a gente vai discutir com argumentos de que eu acho que pode dar certo e você acha que pode dar errado. Agora, você dizer, não, vai dar errado mesmo, porque tudo que é escolhido por esses caras não vale a pena, você vai sofrer. Você vai sofrer muito. Mas volto a dizer, você é um grupelho, é um pequenininho, tá? Você que é infeliz, que torce contra o tempo todo, absolutamente o tempo todo, você vai ser expurgado em breve. Agora, quem não acredita, quem não tá feliz, que acha que o que foi prometido ou o que foi colocado talvez devesse ser maior, eu respeito. Eu respeito, porque eu acho que, por exemplo, há interpretações para aquilo que disse o Josh Wander. Porque o Josh, quando diz que vai ser o último Vasco e Flamengo em desigualdade, já começou o ano? Já? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se o Vasco... Lembra da entrevista do Paulo Brax, quando um jornalista fez uma pergunta, que aliás é outra coisa. Agora também tem analista de entrevista coletiva. Perguntas ruins, perguntas boas. É por isso que o Paulo Brax disse que isso aqui não é Big Brother. Porque antigamente não era assim. O jornalista pergunta, vai pra lá perguntar no lugar dele. Tenha peito, senta lá o bundão e pergunta. Para de ficar criticando os profissionais que estão lá o dia inteiro trabalhando, fazendo seus melhores trabalhos. Tá? Torça mais, analise menos. Hoje em dia o torcedor ele é analista de tudo, absolutamente de tudo. Até da pergunta que é feita. Mas tudo bem, vamos lá. Foi feita uma pergunta sobre furo de orçamento, lembra? E o Paulo Brax disse, não vai ter furo de orçamento. Porém, se entrar um dinheiro extra, vai ser feito, sim, um aporte maior. Vai ser reinvestido no futebol. Então vamos lá. Nós estamos hoje é dia 13 de dezembro. O ano não começou ainda. Não começou. E eu coloco o Vasco e Flamengo como igualdade pro Campeonato Brasileiro. E se o Vasco vender o Andrei? E o dinheiro foi investido, parte dele, parte apenas, junto com o orçamento que tem. Bom, mas por que não faz isso agora? Porque agora é para ajustar. Porque, volto a dizer, você recebe um dinheiro, você vai botar tudo no futebol. Eu fui ao CT ontem. O CT tá de cabeça para baixo, em obras, absolutamente em obras. Para poder se ter um CT de alto nível, vai demandar tempo, só que é trocar o pneu com o carro rodando, porque tem treino ao mesmo tempo. As coisas estão sendo ajustadas de anos. Não dá para ajustar em 3 meses, em 1 mês, 2 meses, 5 dias. Ninguém nasceu de 6 meses. Ninguém nasceu tão prematuro assim. Até nascem, mas não nascem tão prematuros assim. Paciência.
Para isso tenha paciência, porque durante anos e anos nunca se fez, por exemplo, e isso eu vou dizer sempre aqui porque eu sou justo, o que o ex-presidente Alexandre Campelo fez, tão criticado inclusive por mim no futebol, mas foi o cara que levantou o CT. Ah, com a ajuda da torcida, concordo com a ajuda da torcida, mas alguém organizou uma maneira da torcida fazer o CT. Ele teve, o Vasco está aí há 124 anos, indo para 125, e nunca se fez isso, ok? Nunca se fez isso. Ele fez. O CT está em obras, mas o Vasco passou 120 anos sem CT. Aí agora se quer resolução em 30 segundos. Ora bolas. As favas, né? Nunca se criticou nada, nunca se reclamou de nada. É a mesma coisa hoje. Alvino é ruim. Há quem oferecer 10 milhões para esse goleiro do Inter. Há contratar o Júnior Urso. Onde é que vocês estão, cara? Qual é o mundo que vocês vivem? Vamos lá. Vamos lá. É você se fiar no que falou o Josh, que é um sofisma, porque o ano não começou, e igualar ou não ter disparidade financeira, que vamos lá, o Flamengo tem 35 milhões de folha. O Vasco teria que ter os 35 milhões na interpretação de muitos. Ok. Mas e se o Vasco chegar a 15, 20 milhões e conseguir equiparar? Alguém vai falar, o meu tem mais orçamento que o seu. O Palmeiras tem um orçamento menor que o do Flamengo. E é tão campeão quanto. O Atlético do Paraná é ridículo. E está na final. O que importa não é somente investir mais. É saber gerir o seu dinheiro. Que foi o que os caras souberam fazer. E nós não. Nós não soubemos quando em 2000 tivemos o Nations Bank, por exemplo. Mas esse é assunto do passado. Passa para lá. Eu só estou dizendo isso porque me parece claro que o mundo mudou, gente. Como não ver isso? É inacreditável. A gente está falando do Vasco oferecendo 4, 5 milhões por um jogador, 2 milhões por um outro, fazer investimentos. Ah, mas é pouco. É pouco? O mercado todo oferece isso. O Vasco, por exemplo, está comprando o Pedro Raul por 2 milhões de dólares parcelados. São 10 milhões de reais. E a torcida ontem estava achando ótimo o Fluminense. Está comprando um jogador que não jogou esse ano, que foi o Keno, que eu acho um excelente jogador, mas infelizmente não jogou. E o Guga, que era reserva, por 14 milhões parcelados. Pô, torcedor do Vasco, na boa. Vamos parar de, né? Com um dos outros. Aí 14 milhões parcelados para contratar o Guga e o Keno. Pode, é maravilhoso, o Vasco é um absurdo. Vamos parar de ter má vontade com o Vasco. Vamos ter um pouco de boa vontade. Aí contratar o Pedro Raul que seja parcelado, qual é o problema? Nós estamos trazendo um jogador que vale 5 Kenos e vale 5 Gugas. Desculpe, o cara que fez 19 gols na temporada, foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, se esse cara não merece o valor que a gente tem que dar a ele, aí não dá pra gente entender isso. Ou a gente vai expulsar o cara como a gente fez com o Germancano, que hoje tem um monte de gente que reclama disso, as viúvas. Eu sou uma viúva de Germancano, sempre falei, absurdo o Vasco perder esse jogador por influência e pressão, porque era uma gestão amadora. E esse pra mim é o grande diferencial. Não se submeter a pressões de torcida e de imprensa. Por mais que seja ruim isso, tem que ter esse remédio amargo, vai ter que ter. E eu acho que o Maurício Barbieri é muito bom para esse momento. Porque ele ontem dá uma declaração como deu do Nenê, claramente ele falou isso. Nenê vai ser tratado como todos os outros. Tradução. O Nenê é mais um aqui. Não tem privilégio, não tem nada, até porque é 4 meses. Só faltou ele dizer, eu nem queria o cara ali. Ele falou, olha, isso é um negócio dele com o Paulo Brax aí. Nenê, se jogar vai ser muito. Se entrar vai ser muito. E se ficar de bico, tchau. Mudou a operação, galera. Acorda. O Vasco mudou. Sim. Queiram vocês, não queiram. Se vocês acham que não, por má vontade, ou porque queria o modelo associativo, ou porque queria os presidentes eleitos, ou porque gostava de antigos presidentes. Mudou, galera. E não vai mudar tão cedo. Entuba isso, cara. Agora é Vasco SAF. A SAF é que comanda. Pronto. Temos que tirar esses caras, temos que acabar com isso. E tem um mês, hein? E tem um mês. O Barbieri ontem deu uma declaração no início falando assim, uma diferença do clube associativo para a SAF é porque não tem ingerência política. Eu acho difícil. Acho difícil.
Que o Vasco não tenha ingerência política externa, enchendo as pacovinas de um processo profissional. Porque não adianta, essa galera não descansa. Essa galera não descansa. Porque como não é pai do filho, é ruim. E esse é o grande problema do Vasco da Gama. A inveja, o desprendimento, todas as agruras juntadas, que aí você acumula aquele ódio. E o Vasco está nessa situação por causa disso. Por causa desses pseudos vascaínos. Porque não é Vasco quem pensa assim. Agora, eu acho que o Maurício Barbieri é um ótimo treinador. Fez um grande trabalho no Bragantino ano passado. Esse ano no Bragantino ele não teve o mesmo investimento, mas também não foi tão mal assim. Teve um momento difícil e no final acabou mal, sem elenco. Venderam jogadores e não repuseram. Cara jovem, bom com talentos, com jovens, que é a nossa base. É porque os caras só vêm aqui para comprar jogador jovem, só vão querer utilizar jogador jovem. Então qual é a história do Vasco, amigo? Edmundo saiu da onde? Romário saiu da onde? Roberto Dinamite saiu da onde? Giovani saiu da onde? Sorato saiu da onde? Da base, cara. Para de dar murro em ponta de faca. Que bom que a gente vai ter alguém que sabe trabalhar com esses caras. Que bom, que ótimo. Eu já falei, pra mim o Barbieri é o treinador, não é o melhor, mas é o adequado. É o do momento, que vai fazer um trabalho estabelecido. Queria muito que ele cumprisse 2 anos para formar a reestruturação. Porque lá em 2018 ele teve no Rival, naquele início lá de trabalho, lembra? Ele comeu o pão que o diabo amassou. Porque ele lançou Paquetá e Vinícius Júnior, que deram a independência financeira ao Flamengo. O Flamengo hoje é o que é pela venda desses 2 jogadores. Principalmente. O dinheiro que o Flamengo botou para dentro, sabendo gerir, eu quero que ele crie mais um Vinícius Júnior e mais um Paquetá no Vasco. E que o Vasco os venda e faça o dinheiro e saiba gerir esse dinheiro pra gente poder ser a potência que os caras são hoje esportivos. A gente tem que dar a mão palmatória. Os caras souberam gerir o dinheiro deles. O presidente e ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, me deu uma entrevista junto com o Bismarck lá no AVECast e falou isso. A gente pode ter tido privilégio, pode ter vantagem, mas eu soube administrar o meu dinheiro. E eu disse, concordo. Coisa que a gente nunca soube, porque a gente já teve dinheiro na mão, mas a gente sempre tem que tapar buraco, tem que pagar um empréstimo, tem que ajudar isso, tem que fazer aquilo e pronto. Tem que comprar um jogador grandão para dar uma satisfação, quando nunca se deu 2 passos atrás. Mas a 777 tem dinheiro. Ok, concordo. Eles tinham que fazer um investimento. Vamos esperar. Porque se eles contratarem o Kehler, vice-campeão brasileiro pelo Inter, se eles contratarem o Kelvin, lateral direito, vice-campeão da Libertadores pelo Atlético, trouxeram o Lianco, que é um zagueiro grande, já jogou no São Paulo, jogou no Botafogo, jogou na Europa, jogador que joga em seleção de base do Brasil e da Sérvia, joga no futebol da Inglaterra, na Premier League. Se contratar, como contratou o Júnior Urso, que é um jogador que eu acho bom, o Corinthians não esteve bem porque veio da China, mas na China foi protagonista, e no Atlético Mineiro eu vi, estive perto dele, com 2 treinadores, o Roger Machado e o Diego Aguirre, jogou pra burro, era um monstro de jogador, um segundo volante. Se o Vasco trouxer o Vina, que é um jogador que pra compor, pra estar ali no bolo, baixa o salário um pouquinho. Mas é um atacante que bem trabalhado, motivado, é um baita de um jogador, fazedor de gol, rápido, insinuante, meio maluco, meio doido. Traz o atacante colombiano, Diego Valois. Contrata mais jogadores, traz o Pedro Raul, traz mais uns 2, 3, traz um gringo, um meia gringo, traz um outro atacante gringo, enfim, traz um lateral esquerdo bom. Tudo isso precisa passar pelo crivo. Tudo isso, absolutamente tudo isso. E isso já me dá uma certeza de um time competitivo, de um time pra frente, de um time que vai, como disse o Barbieri ontem, marcar em cima, ser forte, porque você ser competitivo, você ser forte, não precisa de tanto treinamento. É isso, é mental. Que é que o Vasco perdeu, mental. O Vasco é um time competitivo, com marcação forte, com pegada lá na frente, com jogadores afim, com salário em dia, com boa estrutura. Vai dar bom. Vai dar bom. E só da gente estar hoje discutindo esses jogadores e não estar discutindo aquelas bagaças, aqueles bagres que nós tínhamos no ano passado, pelo amor de Deus. Mas eu não vou mais pregar aqui para vocês acharem que tá errado, que você passa pano. Passa pano é você. Você é um infeliz com isso. Porque você dá murro em ponta de faca não vendo que do ano passado para esse ano, a gente contratou o Eric do Ipiranga, a gente contratou o Zé Silva, Zé Santos, sei lá o nome do bagulho, a gente contratou o Matheus Ribeiro.
que enganou a gente, fez um primeiro jogo com a Ponte horroroso, aí o Vasco ganha da Tombense aqui, porque eu vi outro dia um comentário, mas você elogiou ele. Sim, como você também elogiou, porque ele fez um grande jogo contra o Tombense aqui no Rio, depois foi uma tragédia. Hoje a gente está discutindo jogadores diferentes. Ah, mas cadê os grandes jogadores? Cadê? Me dá aí um grande jogador. Vai lá no Palmeiras tirar o Rafael Veiga, vê se vende. Você acha que vende? Se o Rafael Veiga fosse do Vasco, imagina. Rafael Veiga do Vasco. Aí vem aqui o Palmeiras para contratar. O que você vai pensar? Não vai tirar, pô. Claro que não vai tirar, tem dinheiro. É fácil, já falei isso. Futebol não é futebol manager. Não é brincadeira de computador. Não é joystick. Não é FIFA. Futebol é gestão, é responsabilidade, é dinheiro investido, é investimento a longo, médio e curto prazo. É agradar sim o torcedor, mas dentro de um organograma, dentro de um planejamento, e não agradar o torcedor de forma populista, que é o que a gente abraçou durante anos como uma irresponsabilidade que nos faz hoje estar nesse estado. Vascaínos brigando com vascaínos por conta de política, por conta de interesses, gente que joga coisas no ar, fake news à torta e à direito. Qual é o interesse dessas pessoas nisso? Para quê fazer o Vasco ficar um caos? Por que não ter paz? Veja o Botafogo. Veja o Bahia, que aprovou sua SAF em minutos, em dias. Não precisou dessa briga toda, dessa situação toda. O Vasco é um clube hoje insuportável com as suas pessoas. As pessoas fazem questão de ser antagônicas para ter problema, para ter briga. Mas eu não sou assim. Eu tenho esse meu jeito, mas eu procuro fazer o lado conciliatório. E acho que vai dar bom. Pelo que a gente está vendo, porque eu vivo o dia a dia. Eu sei o que é o dia a dia. O Vasco sentar com o governador para pedir o Maracanã, tá junto da W Torre e da Legends. Se isso não é mudar, pelo amor de Jesus, o que é? O que é preciso fazer? Qual é? Você tem a Legend, que vai fazer a reforma do Nou Camp, e tem a W Torre, que fez a construção do Allianz Parque, juntos para gerir o Maracanã. E o Vasco bate de frente. O Vasco diz não a 9 milhões do Campeonato Carioca. Simplesmente porque não vai submeter o Flamengo. Se isso não é mudar, caros amigos, que vivem falando mal, que vivem chamando as pessoas de passador de pano, que vivem criticando, que vivem entrando em chat e reclamando e falando mal da gente, e gritando com a gente, e falando palavrões, e atingindo a nossa vida pessoal. O que vocês querem do mundo, caros amigos? O que vocês querem mais do Vasco? Qual é a intenção de vocês? Vocês vão sofrer. Vocês vão passar vergonha, vai ficar feio. Porque isso tem um mês, absolutamente um mês. E voltam a avisar, acostumem-se, porque agora é assim. Agora é assim, não tem jeito, cara, não tem pra onde correr. Agora é esperar e torcer pra dar certo. Claro, não gostar de certas situações, claro, cobrar certas situações, mas principalmente campo. Porque na minha cabeça cartesiana, eu penso o seguinte, se a 777 fizer besteira, se a 777 investir errado, vai ser ruim. Investir pouco, não fazer um grande time, vai ser ruim. Para eles também. Agora nós estamos juntos, porque antigamente o dirigente amador botava dinheiro, gastava e largava, e aí fazia um time horroroso, o time caía, 2 anos depois ele saía. Quem é que paga a conta? Nós ficávamos com cara de tacho, cara de bunda, né? E o outro presidente é que tinha que resolver. E não resolvia. E aí virou bola de neve. Gostei muito do Barbieri. Entrevista simples, direta, sem grandes bravatas, direto na ideia tática dele, direta na questão de gestão, direta na questão de resposta, sem fugir nenhuma, falando claramente questão de reforços, como é que são os processos, questão de Nenê, questão de Pedro Raul, questão até do gringo lá que se cavou. Você vê o cara cavando, um norte-americano cavando para vir pro Vasco. O jogador que foi de seleção norte-americana cavando. Olha como é que mudou. Será que já não mudou? Né? O Ribamar americano, querendo jogar aqui, mas já é alguma coisa, pelo menos ele é americano. O pessoal gosta, né? Quando habla, quando fala alguma outra língua é bom. Quem diria? Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. E logo mais eu tô no canal Atenção Vascaínos com o AVNews. Mas daqui a pouco, aqui no canal AV+, eu vou trazer um boletim que eu tô apurando uma notícia que talvez eu consiga trazer antes até do Bom Dia Gigante.
eu prometo para vocês. Grande abraço. Tchau.